Senhor Presidente, senhoras e senhores secretários de Estado, senhores ministros, senhoras e senhores deputados, o desenvolvimento do país, nesta crise em que nos encontramos, exige mais do que nunca uma estratégia de crescimento continuado e sustentável, assente no conhecimento e na investigação. Portugal foi dos países da União Europeia que nos últimos 20 anos mais progrediu nas diferentes áreas da ciência, conseguindo vencer o atraso científico em que nos encontrávamos. Aumentámos consideravelmente o número de doutorados e a despesa em investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB para patamares de convergência com os indicadores europeus e da OCDE. Neste momento, a aposta que o Governo faz é num modelo de ajustamento económico que não privilegia o conhecimento e o valor acrescentado. Por isso, desinveste na ciência. Desinvestir na ciência é abandonar a convergência com esses indicadores europeus e abandonar a formação avançada de investigadores, como está a acontecer. O investimento em ciência devia ser uma ideia partilhada por todos para a defesa dos interesses nacionais. Mas esse desinvestimento está a ser destruído por uma obsessão ideológica neoliberal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputadas, a ciência necessita de um nível de estabilidade que não se compadece com incertezas, com avanços e recuos e com mudanças erráticas. O novo paradigma anunciado pelo Governo para a ciência é o paradigma da destruição da ciência, da redução drástica dos recursos humanos com formação avançada, que vai ter uma consequência imediata: a redução da nossa capacidade científica e competitiva e dos avanços que tínhamos conquistado. Um paradigma que expulsa de Portugal os seus melhores e angaria o repúdio generalizado dos investigadores, dos conselhos científicos, de diversos laboratórios e centros de investigação é, não tenhamos dúvida, um paradigma falhado. Se querem substituir as bolsas individuais por contratos pagos por projetos, então, por que não criaram esses projetos antes de retirarem o financiamento aos bolseiros de investigação? Destroem, prometendo que vão construir outra coisa, para não construírem coisa nenhuma. O vazio reina nesta mudança de paradigma. Que paradigma é esse que justifica um corte drástico no número de bolsas, menos 65% nas bolsas de pós-doutoramento e menos 40% nas bolsas de doutoramento e nos faz recuar 20 anos? Para onde vai o Governo canalizar os recursos financeiros públicos que antes estavam alocados às bolsas de investigação, uma vez que o orçamento para a ciência, como dizem, não diminuiu? Que opções são essas que ninguém conhece, que violam o princípio da transparência que a democracia exige? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que está a acontecer com a ciência é gravíssimo, é inaceitável, é mesmo lamentável. É a imagem do que está a acontecer com o país: empobrecimento e destruição de tudo o que é público. Porquê? Porque apenas por ser público. A ciência e os cientistas merecem ser tratados com mais transparência, com mais respeito, com mais competência e com mais dignidade. Estes cortes brutais deixam sem apoio 90%, quase 100%, 90% é uma brutalidade, dos investigadores, ou seja, mais de 5.000 cientistas com vidas e famílias construídas terão de emigrar se quiserem fazer investigação. Chama-se isto desperdício. Desperdício de recursos humanos altamente qualificados. E como se isto, por si só, já não bastasse, são mais que muitas as denúncias e os ecos das irregularidades dos concursos de investigador FCT e dos concursos de bolseiros de investigação. Falta de transparência de critérios, inversão das regras do jogo democrático e dos princípios de legalidade inscritos no Código de Procedimento Administrativo, normas que se alteram no decurso dos concursos, classificações dos júris alteradas pela FCT por alegado controle de qualidade, o que levou a que muitos júris exigissem à FCT a reposição das avaliações rigorosamente efetuadas.
incumprimento de compromissos e discriminação de certas áreas de investigação, como é o caso das ciências humanas e sociais, a quem não foi concedido o já reduzido financiamento dos 10% estipulados. Enfim, numa palavra, uma atrapalhada que está a levar muitos júris dos concursos da FCT a fazerem declarações e admitirem-se, considerando estarem perante um ultraje que, a juntar à drástica redução das bolsas, produz efeitos irreversíveis no desenvolvimento da ciência no nosso país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos também esquecer que as bolsas de doutoramento e pós-doutoramento têm assegurado a renovação das gerações tão necessária e fundamental à investigação e à ciência. Reduzir drasticamente estas bolsas significa, senhor deputado, destruir as condições para essa renovação, para a mobilidade e para a estabilidade das instituições. Por tudo isto, juntamos a nossa voz à de milhares de investigadores para dizer que o novo paradigma de que falam não serve à ciência, é um paradigma falhado. É um programa ideológico radical de destruição de tudo o que é público que agora também chega à ciência. Um programa de empobrecimento, de redução da investigação para um limitado número de áreas e instituições que irão dela beneficiar e o resto vão deixar cair. Resta saber quem serão os eleitos desse vosso novo apoio. A hierarquização das áreas de investigação e a valorização da investigação aplicada em detrimento da investigação fundamental é um erro crasso, como muito bem sabe, Sr. Ministro. Ambas são necessárias para um desenvolvimento equilibrado e sustentado do sistema científico e tecnológico. O não desenvolvimento de uma, estou a terminar, Sr. Presidente, o não desenvolvimento de uma leva ao empobrecimento da outra. A base desse sistema tecnológico, que levou décadas a construir, está a ser destruída por esta vossa obsessão ideológica. Os cientistas pedem de forma veemente que parem e invertam as medidas que estão a tomar. Parem de destruir o que de bom se estava a fazer no nosso país. Parem de destruir a ciência. Parem de destruir Portugal.